todos. Gostaria de dar um abertura da nossa audiência e convidando a fazer parte da mesa o diretor de novidade, primeiramente o secretário municipal de Finanças e Orçamento, o senhor José Batista Gomes, já está aqui, nossa presença, diretor de novidade da Prefeitura, o senhor Daí Batista, né? E controlador do município, do senhor Lázaro André, não sei se chegou, já não, né? Daniel Brasil. E depois assim que chegar, quero também desejar a presença do Osmar, do nosso presidente Francisco Piano, funcionário dessa casa. E estamos aqui reunidos para dar cumprimento, determina o parágrafo 4º do artigo 9 da Lei Complementar 101, 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que o Poder Executivo considerará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada trimestre de audiência pública. E a Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira, composta por mim, o presidente, o Bosquinho e o Vicente, que estão todos os membros aqui presentes. E eu, nesse tanto, eu vou passar a palavra para o diretor de contabilidade, o prefeitura, o senhor Daí Batista, para a apresentação do relatório. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, senhores vereadores presentes, pessoas que estão presentes aqui. Como já foi falado pelo novo vereador, a gente está aqui hoje para apresentar a audiência pública referente às metas fiscais do município de Patos de Minas, referente ao primeiro quadrimestre de 2015. Boa tarde, senhores vereadores, as pessoas que estão presentes aqui. Estou aqui como diretor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Patos de Minas, para dar cumprimento ao artigo 9º, parágrafo 4º da Lei 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, para apresentar para os senhores o cumprimento das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2015. Primeiramente, quero apresentar aos senhores o resumo das disponibilidades financeiras do primeiro quadrimestre, 30 de 4 de 2015. Esse quadro ele traz as contas bancos, conta movimento, bancos, conta vinculada e as aplicações financeiras. Do município, da prefeitura, bancos, conta movimento, R$ 1.826.563,09. Bancos, conta vinculada, seus recursos que vêm carimbados, que estão na conta do município, 30 de 4 de 2015, R$ 49.722.587,90. Fazendo aí um total de R$ 51.549.150,99. Câmara Municipal, somente conta Banco Movimento, R$ 43.761,70. Não tendo bancos conta vinculada nem aplicação financeira. Do Instituto de Previdência, o IPREM, bancos conta movimento, R$ 175.288,64. Aplicação financeira, R$ 145.017.490,71. Fazendo aí um total de R$ 145.192.779,35. Do PROMAN, bancos conta movimento, R$ 326.043,36, não tendo recursos no banco conta vinculada nem na aplicação financeira. E por último, do FASERP,
Bancos contra movimento, R$ 3.797.394,06. Não tem bancos conta vinculada nem aplicação financeira. Esse quadro aqui demonstra as despesas com pessoal. Aqui tem um comparativo aqui, que é o primeiro quadrimestre de 2014 com o primeiro quadrimestre de 2015. Então, vamos lá, primeiro quadrimestre de 2014, receita corrente líquida do município, R$ 237.269.795,15. A despesa total com pessoal, R$ 114.639.248,91. Em 2014, teve uma aplicação, um percentual de aplicação de 48,32%. E no primeiro quadrimestre, referente a 2015, o exercício corrente, a receita corrente líquida, primeiro quadrimestre, 288.218.715,25. A despesa total com pessoal, 142.725, 148,64. Só meu pedido ao presidente, que eu acho que a gente poderia, até para a audiência ser mais proveitosa no sentido de esclarecer algumas questões, poderia, Vossa Senhoria, ir fazendo a sua exposição, bem como o secretário José Batista, mas a gente, naquilo que a gente entendesse que deveria interferir, perguntar, a gente já poderia fazer para depois não ter que voltar e tudo, talvez a gente consiga, pelo menos, dirimir algumas dúvidas, e dar algumas questões que eu acho que considero importantes. E aí eu peço a permissão do senhor presidente, se eu posso fazer isso. Só nesse quadro aí, nesse cenário que você abordou, eu queria, só uma dúvida também, nessa despesa com o pessoal fazendo esse comparativo, por que aumentou quase 30 milhões de reais nesse quadrimestre, comparando de 2014 a 2015? É uma dúvida que apareceu. E à medida que a gente tiver, a gente vai pontuando, talvez são coisas simples de ser explicadas. Não, esse aí é o 13º, ou esse é porque houve isso, aquilo, houve um acréscimo de contratação de professor, enfim. A gente quer tentar entender o motivo assim, de despesa do pessoal 114 e aumento da receita foi muito alto e depois teve uma despesa de 142 milhões. Esse mesmo fazendo analogia dos dois quadrimestres, tanto de 2014 quanto 2015. Então, nobre vereador, essa questão da aplicação de 2015, 49,52%, daí o percentual acho que de 1,2%, referente ao mesmo período do ano passado, se deve basicamente ao reajuste dos servidores que foi dado em 2015. Nós sabemos que nesse até os 5 primeiros meses do mês é o melhor período de arrecadação, e agora até agosto, setembro é um período de vacas magras, e a partir de setembro é um período de vaca limpa, ou seja, a arrecadação desce, cai mais, com esse índice de 49,52%, considerando que nós estamos no final do primeiro quadrimestre. Esse limite da folha preta no final do ano, sobretudo com os órgãos que estão para abrir, unidade básica de saúde, creche de escola, outras coisas que estão para aí. É uma preocupação, vereador, é uma preocupação nossa, inclusive com secretário de Finanças, a respeito de corte de pessoal, principalmente de contratados. A gente tem que observar a questão dos terceirizados, o levantamento que a gente está fazendo, porque nos preocupa muito e procede a sua informação a respeito de creches que vão ser inauguradas. Tanto é que antes de qualquer inauguração, a gente está tentando fazer uma prévia para a gente poder ver até que nível a gente pode chegar e o quanto que a gente pode cortar dessas despesas para poder chegar no fim do ano com uma liquidez
pelo menos satisfatórias. O que preocupa, isso eu vou falar com o senhor, preocupa muito. Seguinte sentido: primeiro, a economia está em desaquecimento, todo mundo sabe. Queda da arrecadação, queda do ICMS, mais adiante a gente vai detalhar mais profundamente. Essa questão tem sido, no caso, sendo discutida dentro da prefeitura, que é um fator que pode levar no futuro a uma, se continuar a falta de repasses de recursos por parte da União, do Estado, que esse nível, se a gente aumentar isso aí, vai se tornar insustentável. Isso aí eu acho que nós podemos chegar numa situação que vai causar a ideia básica é não deixar faltar recurso financeiro para se cumprir todas essas exigências, mas que é uma preocupação constante da administração, e eu, enquanto secretário, enquanto técnico do governo, me preocupa muito, tem sempre feito esses levantamentos, e com a chegada do Odair lá na contabilidade, tem sempre discutido a respeito de números e acompanhar para não deixar extrapolar nem os limites, nem termo financeiro. Mas que a preocupação é procedente, sim. Até porque, secretário, nós estamos aí diante de uma decisão da Justiça, que até já é discussão na Câmara, a questão de redução de jornada, o juiz está entendendo que havendo aumento da jornada teria que ter consequente aumento de vencimento de servidores. Se nós considerarmos que a jornada, a discussão em torno de 25%, isso inviabilizaria... Totalmente. Isso nós já chegamos a essa questão que inviabilizaria em termos orçamentários e principalmente, o senhor sabe, o senhor é um homem que participou de um secretário de administração financeiramente. É um problema que nos preocupa e, consequentemente, o senhor sabe que não é da minha área, da área jurídica, a respeito dos questionamentos jurídicos e da expedição da liminar. Isso é um caso a ser estudado, mas que nos preocupa também esse fato, sim. A gente falar que não, nós estamos obtendo a verdade nessa intenção. Uma outra preocupação que eu tive em cima do quadro, também é uma das nossas preocupações. E outra coisa importante que tem nos preocupado, algumas coisas nesses itens da não aplicação financeira, a mudança de diretora, a nova diretora, consequentemente, eu acho que não conhece muito de mercado e de sobra de caixa, com a consequente aplicação da sobra. Mas desde quando está isso? Essa é uma preocupação que desde março a gente tem levantado essa questão. Nós mandamos apurar, inclusive internamente a gente já discutiu isso, mandamos apurar todos, no caso, levantar essa questão, por que não foi aplicado, porque além de tudo no fazer, a troca de diretoria, ela foi precedida de algumas situações em que administrativamente deixou a desejar. Isso a gente assume e nós temos que corrigir, porque tem recurso sobrando no caixa que está sendo mal gerenciado. Isso também nós assumimos, e tanto é que internamente a gente vai no caso, colocar mais gente, mais uma pessoa para acompanhar essas questões e acompanhar todas as contas do fazer, quanto de recebimento, de aplicação e de pagamento, que está sendo internamente também, nós sabemos disso, que é algo que tem desgastado muito, porque nós temos que tomar uma decisão, tem que ser imediata, e a gente esperava equacionar com a vinda de pessoas que estariam lotadas em outro órgão, que retornariam ao próprio fazer para fazer esse acompanhamento. Procede também a formação, mas a gente já está tomando as medidas internas para equacionar essa situação, porque é uma sobra de caixa que poderia estar rendendo algo em torno de 0,70 ao mês. Isso também nos preocupou, e preocupou desde quando? Desde quando eu assumi, dia 15 de março, nós tivemos, só porque não foi em tempo hábil para que a gente apurasse tudo, qual o limite que a gente deve deixar em caixa, qual o limite que a gente deve aplicar. Mas isso, para esse quadrimestre agora, já terá que ser selecionado por exigência do próprio prefeito e da Secretaria de Administração. não, e além de comunidade aderente, como comunidade administrativa, a não aplicação de Recurso financeiro, a sobra do recurso financeiro. E aí uma informação que o senhor levar até, desculpa,
funcionários da própria prefeitura, que é um dos questionamentos que a gente está fazendo, de fazer um levantamento interno, nem que seja para ter uma auditoria, para poder apurar essa questão, porque os servidores da prefeitura também já nos questionaram isso, que desde novembro não se cobra. Nós temos em mente que isso terá que ser solucionado a curtíssimo prazo. Vicente, o nosso vereador Vicente, você tem conhecimento de 2 anos? 2 anos. Eu tenho conhecimento de, desde novembro, foi cobrado pela secretaria. Presenciei, Isso aí a gente vai levar a respeito da não cobrança. presenciei isso essa semana. A pessoa lá no balcão do Fazer, questionando com a diretora, falando assim, olha, já tem 2 anos que a minha esposa fez um procedimento cirúrgico e até hoje não descontou 1 centavo do meu salário. A menina, o que ela fez? Mostrou lá no fundão, lá enfiado, lá um monte de coisa. Ela não sabe mais o que faz. Aproveitando a oportunidade, João Batista, José Batista, é competência de quem fazer essas aplicações do dinheiro do Fazer? É dessa diretora? É da diretora? Ela teria que acompanhar e ter habilidade suficiente para provar o seguinte: olha, dentro de 30 dias eu necessito de tanto de recurso, esse recurso seria provisionado, os excessos seriam aplicados de curto prazo. Ela teria que definir, porque ela acompanha dioturnamente toda a movimentação financeira do Fazer. Eu acho que caberia a ela como diretora. Eu acho que, de acordo com a quantidade de funcionários que tem lá, ela não tem nem. É impossível que ela faça isso, porque. Nossa, aí a ideia básica é ela que faz. Ah, Contabilidade, financiamento. só aplicação financeira. Esse gráfico aqui, pessoal, representa a evolução da receita corrente líquida referente aos períodos. Só lembrando que esse gráfico que está em vermelho representa o ano de 2013. Por quê? Porque a gente trabalha com o período móvel. Então o que acontece? Esse período aqui, ó, e essa outra linha de cinza seria 2014, esse de azul, e janeiro, fevereiro, março, abril, do final aí representa 2015. É para a gente possa fazer o comparativo da receita líquida conforme determina aí a legislação. O que seria esse pico aí do início do gráfico? Seria a arrecadação de IPTU, que tem uma maio, junho aí que elevou um pouco. Depois ele veio uma comparação entre os 2 gráficos aí, se mantendo. Esse pico que tem aí no final aí é um reconhecimento da aplicação financeira do emprego que teve no final de 2014. E janeiro, fevereiro, março e abril, ele se manteve aí, janeiro, fevereiro, março e abril referente a 2015. Essa é a evolução da receita corrente líquida do município. Despesa com o pessoal. É o mesmo, utilizado a mesma metodologia para ser feita o cálculo, a gente tem que considerar o mês de abril e os 11 meses anteriores subsequentes, para comparação da despesa do gasto com o pessoal, lembrando que ela é calculada acima da receita corrente líquida. O método utilizado é o mesmo, e só para explicar para os senhores com maiores detalhes, eu trouxe aqui, 2014 aí, ó, existia obrigatoriedade nesse pico aqui, ó, do azul aí, que se pagasse o 13º do município em junho. Aí pagou-se em junho, depois de dezembro pagou, e janeiro, fevereiro, março, abril representa os anos do exercício corrente. E 2015 aí não existia mais essa obrigatoriedade de pagar. Então alguns servidores optaram em receber em junho e os outros servidores receberam em dezembro. Não teve a elevação do pico para essa significativa aí. Em janeiro, fevereiro, março aí, esse pico elevado aí se deu em função do reajuste dos servidores municipais que teve, começou a pagar a partir de março de 2015. O 13º está sendo provisionado? Recurso do 13º? Não. Não tem provisionamento? Não, ainda não tem provisionamento do recurso do 13º. Obrigado. Aqui
Aqui a despesa de pessoal, um pouco mais detalhada nas nossas respectivas contas. Então, assim, como é um gráfico muito grande, eu não sei se os senhores vereadores querem que passe todos os valores, a gente pode ater ao resultado final do gráfico. Mas são as contas de pagamento de despesa com pessoal. Vencimentos de vantagens, inativos, pensionistas, subsídio do prefeito, vice-prefeito, subsídio de secretário municipal e assim sucessivamente. Então, nesse período, houve uma despesa total com o pessoal de 142 milhões, 725, 148,64. Só destacando que a conta de vencimentos e vantagens, que é utilizada para pagamento, é a que tem o maior número, 76,73%. Depois tem os inativos, depois os pensionistas e as obrigações patronais do IPREM, que representa 9,45%. Depois tem as exclusões para chegar no valor total e na arrecadação e fechando nos 100%. Ali, Odair, me chama a atenção as obrigações patronais do INSS são relativas ao pessoal comissionado e os contratados, não é isso? Exatamente. E do IPREM somente servidores efetivos. Nós temos que 13 milhões são gastos com o IPREM e 8, ou seja, quase 70% do valor é gasto com o INSS, significa que o número de contratados da Prefeitura hoje supera 50% dos servidores. Não chega a esse percentual, mas é uma preocupação que desde quando eu assumi a secretaria, a respeito dos contratados, nós temos que diminuir. Porque para não sugar o município. Essa é uma preocupação. Aí, além de estar dando insegurança para os servidores não ter o concurso, ainda descapitaliza o IPREM, né? Pelo menos 4 milhões daqueles 8 poderiam estar nos 13. É uma das preocupações que a gente tem a respeito dos terceirizados, vamos chamar de terceirizados, o senhor muito bem sabe, uma das preocupações é esses percentuais dos contratados, e uma coisa que nos preocupa, porque é o seguinte, uma demanda crescente, nós temos que adequar, porque nós temos que obedecer a lei de responsabilidade fiscal. Então nós temos dois problemas nessa área. Cumprimento das metas da lei de responsabilidade fiscal e a meta financeira. Nós temos que ter disponibilidade financeira para arcar com isso aí. Esse é um problema, porque não adianta nós criar a obrigação e não ter recurso financeiro disponível para poder pagar. Essa é uma preocupação da administração. E desde que eu assumi, a briga é constante nesse campo. Por que eu falo isso, que a briga é constante? Porque você sabe, o Chico sabe, o pessoal que eu não sou político, eu sou técnico. E eu tenho uma visão diferente, porque eu vim da iniciativa privada para a pública. Caí na pública de paraquedas. Então eu tenho uma visão, e na visão eu acho que a mesma metodologia que se implementa dentro da privada tem que trazer para dentro da pública, porque nós ainda temos um definidor, um limitador, que é a lei de responsabilidade fiscal. Então, essa a nossa preocupação, por isso que a gente tem, dioturnamente, acompanhado a evolução desses valores e discutido, tanto com o Executivo quanto com o próprio secretário de Administração, essas questões desse volume de terceirizados que tem nos preocupado sensivelmente. Porque com a evolução que nós temos visto da Receita e a tendência dela, se não estabilizar, de cair, em dezembro nós temos, no início de dezembro, a folha de novembro, depois, no dia 20, o 13º, e em janeiro, a folha de dezembro, e mais as obrigações patronais, que prende de um jeito ou de outro, enrola, parcela, e no INSS nós não temos essa condição. E isso pode inviabilizar não só a questão financeira do município, mas a questão operacional, porque perdeu a certidão negativa de débito, a certidão de regularidade previdenciária, nós paramos. Tem essa situação, e uma coisa importante também, só para lembrar dessa questão, uma coisa que pesa muito no recurso financeiro, que talvez lá na frente tenha um gráfico, os 11 parcelamentos que nós temos com o empréstimo. Nós precisamos, tanto o executivo quanto o legislativo, criar uma metodologia, e os senhores sabem disso, o senhor tem conhecimento disso, vai chegar um ponto que o município vai ficar estrangulado em função também do empréstimo. Qual que é a ideia? Que a gente está em estudo, e inclusive com a própria contabilidade a gente troca muita informação. Nós vamos chegar a um ponto que nós vamos ter que desimobilizar a prefeitura. Desimobilizar. Pegar os imóveis da prefeitura, fazer recurso financeiro, de acordo com o artigo 42 da LRF, para poder pagar o empréstimo.
Porque nós não podemos depender único e exclusivamente do IPREM de recurso ordinário. Porque se vai chegar um ponto que, com a lei de segregação de massa, que o IPREM inviabilizaria parte da prefeitura. E o senhor, vocês, enquanto vereadores, para poder analisar o número frio, é uma preocupação que não importa que seja essa administração, para as administrações futuras, a tendência é esse vínculo do IPREM para com o município, a tendência é crescer, porque nós estamos recebendo gente no IPREM, vamos falar, que vem da iniciativa privada, trabalha em determinado período menor no IPREM e depois aposenta integralmente pelo IPREM. Isso cria um buraco. E esse buraco negro está afetando as contas do município. É uma coisa séria e no futuro nós vamos ter que analisar friamente e atacar também de maneira severa. E aí a gente vai contar com o apoio dos senhores vereadores. Batista, quantas pessoas vão votar tem hoje? Mais ou menos? Olha, nós temos 3.300, eu acho que nós vamos chegar, vou falar o nome de passo para o senhor, cabe de levantar e cabe do senhor. Mas eu acho, na minha opinião, deve chegar a 800. Mas não vou falar o número, garantido, mas eu passo. E até o curso deles eu posso passar. Aqui é um gráfico que demonstra as informações que foram no slide anterior, né? Vencimento de vantagem representa 76,73 das despesas, depois vem os inativos, 9,45 as obrigações patronais com o IPREM. Isso aqui é mais ilustrativo para demonstrar e ficar bem claro em relação aos valores apresentados no quadro anterior. Aqui uma análise da receita ordinária do município de janeiro a abril ao primeiro quadrimestre de 2015. Então, as receitas ordinárias, elas vêm a receitas correntes, tributárias, receita patrimonial, receita de serviços. Tem uma parte anterior que completa o gráfico. São as transferências correntes que vêm da União, do Estado, as outras receitas correntes, as receitas de capital, as deduções do Fundeb, dos 25% da educação e os 15% da saúde. Então, nessa receita, primeiro quadrimestre de 2015, fez um comparativo do previsto para a arrecadação 2015, o arrecadado no período e a arrecadação no mesmo período referente ao período de 2014. Então, estava previsto para arrecadar essas receitas 35.448.440. A arrecadação 2015 foi de 29.390.608,82. Então, nós arrecadamos a menos 17,09%. Em relação ao mesmo período arrecadado em 2014, onde foi arrecadado 30.539.33,83, o município arrecadou menos 3,76%. Isso é a análise da receita ordinária do município. Então, em relação ao previsto, arrecadou menos 17%, em relação ao período do ano passado, menos 3,76%. Só no primeiro quadrimestre, a queda da arrecadação em relação ao que foi previsto ou efetivamente arrecadado foi em torno de 17%. 17,09%. Se nós considerarmos que esses são os melhores meses de arrecadação por conta de PVA, faltando o IPTU não entrou ainda, né? IPTU entre maio. IPTU entre maio. Maio, quem parcelou começa a pagar a partir de junho, quem pagou à vista maio. Então a nossa preocupação é exatamente em cima desse detalhamento do recebimento e inclusive o esforço que a gente está fazendo sobre-humano com a dívida. Aqui a análise da receita, mas a receita vinculada do mesmo período, janeiro a abril de 2015. São as receitas correntes, as transferências correntes, da União, que vem o SUS, o FNS, o FNDE, do Estado, tem o CIT, o SUS, o FEAS, e pensões do Fundeb, do FIAS, transferências correntes e outras receitas correntes. Só lembrando que esse recurso aqui é um recurso vinculado, já vem pré-determinado e onde será gastado. Não é de livre movimentação, igual é o recurso ordinário. Então, se a comparação é a mesma, é o previsto, o arrecadado 2015, a arrecadação, o percentual e a arrecadação 2014.
Olha lá, ó, foi previsto 78.543.560, foi arrecadado 73.299.264.64, foi arrecadado menos 6,68%. Em relação ao mesmo período 2014, né, foi arrecadado 65.419.201, né, a arrecadação foi superior a 2015, 12,05%. Né, essa é a análise da receita vinculada do município. Ali nas multas de trânsito, no primeiro quadrimestre não efetivou nada de receita. Absolutamente. Se a falta da nossa Jari, da municipalização do trânsito que vem se arrastando, e convênios fazem com a polícia, Sim. batalhões de polícia e nada acontece. Tá bom, obrigado. Uma preocupação aí nesse gráfico a desaceleração econômica vai trazer algumas consequências, inclusive com o corte, com o contingenciamento que está havendo no Ministério da Saúde. A gente não sabe se vai chegar ao SUS. Se chegar ao SUS, nós achamos que vai haver alguma frustração no repasse da União e, então, consequentemente, do Estado. É um fator também preocupante, porque, consequentemente, nós vamos ter que usar, com demanda crescente da saúde de Patos de Minas, recurso ordinário. Então, nós estamos tentando algo mais com o Ministério da Saúde, contato constante, a respeito de que, se esse corte, esse contingenciamento do orçamento da União vai atingir o SUS. Até agora, não há definição da secretaria do ministro do Planejamento. Essa é uma preocupação também, porque diminuiria sensivelmente o repasse do SUS do Estado e do SUS União para o município. Consequentemente, os recursos ordinários é que sofreriam as consequências finais do processo. Isso A única garantia do governo federal é em relação à educação, né? Essa não vai ser contingenciada. Os outros é 18 avos. Esse é o problema. Só porque ninguém do SUS, do contato que a gente tem, direto ao Ministério da Saúde, é o seguinte: vai haver corte no SUS? Não, vai depender do ministro Nelson Barbosa, a canetada dele. Se tiver corte no SUS, nos preocupa sensivelmente ao não cumprimento do orçamento e com a queda vertiginosa de arrecadação de transferência de recursos da União do Estado para o município. E a consequência na folha da saúde vai ser arrasadora. É o problema. Que nós estamos preocupados e a razão dos contatos do Ministério da Saúde é exatamente para detalhar até que o que a gente deve fazer? Cortar na carne ou adiar mais 90 dias? Essa é a preocupação. Claro, gente, estou falando do secretário de Finanças. Não estou falando como secretário de Saúde. Que nós precisamos cortar na carne se houver contingenciamento do SUS. Aqui um gráfico, um quadro, onde ele mostra a receita total da Prefeitura, do Instituto Proman, receita do Proman, do IPEM, a receita total do município. Então estava previsto 113.992 para a Prefeitura, foi arrecadado 102.689.873,46, a arrecadação prevista menos 9,91. Em relação a 2014, foi arrecadado 95.958.234,83, a arrecadação foi maior em 7,02%. No Proman, no período estava previsto R$196 mil, foi arrecadado 97.493,6, menos 50,26%. Em relação a 2014, aí está uma diferença maior, onde foi arrecadado 2.416,60. A variação aí 3.934,31. Do IPREM, estava previsto 10.938, foi arrecadado 9.605,223, e uma arrecadação menor de 12,19%. Em relação a 2014, foi arrecadado 8.644.366,50. 2015 teve uma arrecadação maior de 11,12%. Em relação à receita total do município, que é a soma ali,
daria 125.126.000. O arrecadado 112.392.566,75. Do previsto tem uma arrecadação menor de 10,18%. Em relação ao arrecadado 2014, que foi de 104.604.987,93, a arrecadação foi maior de 7,44%. Isso aí, senhor presidente, se o senhor me permite, demonstra, de forma inequívoca, não só pelos percentuais entre aquilo que foi previsto e aquilo que foi efetivamente arrecadado, chegamos a índice lá de 50% de diferença, que houve uma superestimação do nosso orçamento. Quando nós falamos no final do ano que o orçamento teve que ser feito às pressas, por questão da Adriana, que sempre fez o orçamento, acaba que em algumas contas parece que houve um chute. Mas o detalhamento que você pode pegar é na receita do PROMAN, como é um valor pequeno, o percentual representa muito grande. Porque se a gente analisar linearmente, o orçamento dos anos anteriores, a variação chegaria a 5% no máximo. Tem ano que, com acompanhamento, não chegou a 5%. E a ideia ali é porque estimou 196, arrecadou 97 e tal, por isso que percentual. O problema é que o valor é irrelevante em valores globais. A única vantagem é essa, que houve um erro, realmente ele fica patente, mas um detalhamento que em termos globais ele não é tão representativo. Isso preocupa porque se nós estamos no quadrimestre com arrecadação total com a diferença de 10% em relação prevista e arrecadado, se nós levarmos isso até o final do ano, um orçamento de 430 milhões, nós teríamos uma quebra de arrecadação de pelo menos 43 milhões. E isso vai deixar o município numa situação altamente comprometida para 2016, eu não tenho dúvida disso. Procede. Obrigado. Esse quadro aqui demonstra, gente, a receita arrecadada de janeiro a abril de 2015 por fonte de financiamento. O que seria essa fonte de financiamento? Ou seja, de onde vem o recurso que financia hoje a administração pública? Aí nós tivemos aí, FASERB 2.932.158,44, tem o recurso da contribuição da iluminação pública da CIV, a transferência do SUS, transferência do Fundeb, as transferências de convênios, o FM, é muito conhecido, ICMS, as demais transferências, aplicações financeiras e a receita própria. E aí, para vocês analisarem, a preocupação recíproca, tudo que o doutor Chico falou, procede. A receita própria representa 13,84 do global. Então, aonde que está o problema? Nós não podemos criar algo que dependa muito exclusivamente da receita própria, porque se o recurso ordinário não for suficiente, nós vamos entrar em colapso, porque ele representa quanto? 13,84, um repasse. Os repasses, principalmente de SPM, de ICMS e demais transferências, representam 59% dos valores da receita global do município. Essa é uma preocupação de curto, de médio e de longo prazo com a administração. Se nós acrescermos essas receitas de transferência, a transferência do SUS, ela chegou a 80% do total da receita. Se houver queda dessas receitas... A queda desses recebimentos afeta significativamente. É onde nós entramos no problema de transferência do SUS, que preocupa muito, por causa dessa transferência do SUS, que representa 19,91 hoje na receita total do município. Então, a preocupação procede porque a receita própria ela é mínima em relação ao global. E aí vem aquela ideia. Como é que as futuras administrações vão fazer para sanar esse problema e incrementar a receita própria? Nós estamos fazendo estudo. Já estou quase desistindo de ser candidato. Não, seria bom, uma concorrência a mais. Inclusive, até tem representante do Banco do Brasil aqui, que nós estamos tentando incrementar e criar, depois de agora submeter à Câmara Municipal, o georreferenciamento. Vai ajudar o senhor como futuro prefeito de Patos de Minas, com certeza. Porque é o seguinte, ou nós implantamos o georreferenciamento, porque aí, basicamente, em cima do georreferenciamento, a gente vai referendar
e vai aumentar o IPTU, mexendo em quê? Na planta de valores dos imóveis em Patos de Minas. Que, como vocês sabem, é uma incongruência, é uma inconsistência, e para não falar outros adjetivos, em relação ao que arrecada IPTU com o volume de residência que é em Patos de Minas. Vamos esquecer até os 70 metros, que é isento. Nos preocupa e preocupa também muito o problema do volume do IPTU, que estimado em 12 milhões e 300 esse ano, em relação aos municípios do porte de Patos de Minas e Minas Gerais e São Paulo, que a gente tentou verificar até 150 mil habitantes, Patos de Minas tem uma das menores arrecadações. E isso é preocupante para agora e para o futuro. Não vou entrar nesse ponto aí só um minutinho. Ô, presidente, eu estou falando aqui, mas a hora que o senhor quiser mandar eu parar, só avisar. Uma questão que me preocupa no georreferenciamento, foram feitos levantamentos, o secretário de Planejamento tem conversado com ele a respeito disso, me disse que precisaria do apoio da Câmara nesse sentido, abrir as portas da Câmara, mas parece que o processo está parado no gabinete do prefeito. Não, eu vou contar para o senhor como é que está. Nós estamos mandando a arquiteta, o secretário de Planejamento, a Paula, visitar 8 cidades. E uma das cidades mineiras que será visitada é Uberaba, que está em pleno vapor e Pouso Alegre está sendo implementado. Ela vai visitar a cidade de São Paulo porque um consultor que a gente, no caso, trouxe em Patos de Minas para nos mostrar como é que é o funcionamento, nos referendou 14 cidades de São Paulo, do porte de Patos de Minas e algumas maiores, Santo André e São Bernardo, que estão implementando. Qual é a nossa preocupação? O prefeito, na conversa com ele, é a respeito de endividamento. Mas com o PEMAT automático, com o acréscimo da arrecadação, ele é autopagável, porque nós vamos ter 2 anos de carência. Sim, o representante do Banco do Brasil, 2 anos de carência, né? 2 de carência para começar a pagar. Então, até regimentar isso tudo, nós já temos a arrecadação aumentada. O que nos fez tocar adiante, tanto eu como o Virgílio, que, entre aspas, em contato com o Banco do Brasil, estamos tentando implementar isso, claro que a gente enfrenta barreiras. Mas a ideia é levar adiante assim que a Paula chegar, semana que vem ela vai participar em São Paulo, segunda, terça e quarta, de um congresso em São Paulo e vai visitar alguma dessas cidades, Piratininga em São Paulo, Santo André, São Bernardo, para ver o funcionamento. E na outra semana ela vai até Uberaba a convite do secretário de Fazenda, do Dr. Paulo Piau. Qual que é a ideia? Por que o referenciamento é importante? Nós precisamos, no caso, como a prefeitura não tem um quadro de funcionário, o Vicente sabe, o vereador Vicente sabe, nós não temos um quadro de fiscais adequado para poder cuidar, no caso aí, desses imóveis que tem o famoso puxadinho. Então, nós precisamos incrementar. Como nós vamos incrementar? Nós só podemos incrementar se a gente tiver uma base sustentável. Como é que essa base sustentável para aumentar a arrecadação do IPTU? O georreferenciamento. Eu acho que eu entendo que é a única solução que nós temos hoje. E eu passo por isso que a gente, no caso, quando o Virgílio, depois a gente conversou a respeito disso, é porque nós precisamos do apoio do legislativo. Sem o legislativo nós não podemos fazer. Essa é a ideia. Secretário, o senhor falou bem quanto à fiscalização. Está inoperante, assim, eu acredito que mais de 50% devido a fiscalização estar executando outras tarefas que não é pertinente ao cargo. Ou seja, o fiscal está deixando de estar na rua fiscalizando para estar fazendo outro serviço que não é de competência da fiscalização. Isso eu posso comprovar. Há muito tempo que a gente vem falando isso. A fiscalização se ocupa a maior parte do seu tempo na vistoria, para sertão de habite, medição. Isso não é de competência da prefeitura. Cadastrar o imóvel, fazer aquela atualização, isso não é de competência da fiscalização. Estou tirando o fiscal da rua e para estar fazendo outras atividades. O senhor pode até confirmar isso. Acho que o fiscal ele tem que estar na rua mesmo, olhando, verificando esse puxadinho, não fazendo outras tarefas. Um detalhe também que, voltando até essa informação, do próprio PEMAT, Vicente, nós vamos para algumas linhas. A primeira,
para a gente incrementar a arrecadação. Segundo, para a gente atualizar o nosso cadastro imobiliário. E outra coisa, e criar condições no próprio PEMAT, com veículo, com software, com tablet, e as outras coisas que a informática nos proporciona, para que esse fiscal, quando ele sair na rua já detalhado, com o cadastro imobiliário atualizado, porque, como vocês sabem, a última vez que o cadastro da prefeitura foi mexido foi em 2007. O cadastro da prefeitura hoje é o seguinte, é de conhecimento público, ele é feito praticamente manual. E isso é deficitário demais. Por quê? Como não se atualizou, não se preocupou com a atualização cadastral, então o que faz? Isso causa defasagem em quê? Na base de valores. Porque para eu aumentar o valor, eu tenho que ter uma razão. Qual a razão? Eu tenho que criar algumas condições para que o acréscimo no imóvel traga um IPTU complementar. Mas como é que eu posso fazer isso? Desde que eu tenha uma fiscalização consistente. E para eu ter fiscalização consistente, eu preciso, a prefeitura, o município, precisa dar ao fiscal condições. Porque hoje não tem. Secretário, só porque está gravando, você me permite, Vicente, depois a nossa servidora vai ter que fazer a ata. O senhor podia só definir para as pessoas, para nós saberem, só para constar lá para depois, o que é o PEMAT, que é esse financiamento, né, para modernização administrativa? O senhor quer que depois Não, só o senhor dizer na sua fala o que é o PEMAT, só para eu colocar na ata depois da caneta. O PEMAT é um programa do governo federal, que é um programa de modernização da atualização tributária. Ele é feito com recursos do BNDES, financiado, os agentes aqui em Patos de Minas que trabalham com o PEMAT é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Ele é para modernizar, fomentar, atualizar todas as plataformas dos municípios. E existe o PEMAT que nós vamos usar, o famoso PEMAT automático, primeiro, focado, mais uma vez, essa atualização tributária. Fomentar a arrecadação do IPTU e fomentar a fiscalização que é deficitária. Secretário, só para esclarecer aqui, para a gente não demorar muito, é só para o senhor ter uma ideia. Essas construções, Minha Casa Minha Vida, essas construções pequenas, todas são isentas de IPTU. Mas o senhor pode ter certeza que de 100 casas que fazer vistoria hoje, e dentro de 2, 3 meses, eu posso falar que todas já passou de 70 metros, só para ter uma ideia, o tanto que a prefeitura está perdendo no IPTU, por falta de fiscalização na rua. É importante o gerenciamento. É porque é o seguinte, ele consegue detectar em tempo real, inclusive até o puxadinho que tiver, ele consegue detectar. E outra coisa, quando vier para a Câmara, vai vir o seguinte, nós vamos ter que rezonear a cidade de Patos de Minas por metro quadrado, porque nós vamos ter que levantar por metro quadrado. A área central, por metro quadrado estimado, vale tanto, por quê? Para a gente poder, na base de valores, é que vai dar o incremento do IPTU. Porque é o seguinte, e aí depois a gente vai ter o problema da legislação. Qual é a nossa preocupação? O contribuinte X tem uma casa que era 70 metros, o georreferenciamento detecta que ela passou para 100 metros. Nós vamos ter que cobrar. Como nós vamos cobrar? Nós não vamos cobrar, não é pela diferença entre 30 e 100. Ou seja, 30 metros, vamos cobrar pelos 100. Agora, um detalhamento. Por quê? Porque se ele fez de forma a se auto-beneficiar, tendo uma legislação que lhe era favorável. Então, o município tem que atentar para os dois lados. A questão social, a questão socioeconômica e o detalhe, a questão tributária tem que prevalecer. É essa a nossa ideia inicial de usar o PEMAT para melhorar a arrecadação e o sistema de fiscalização do município. Então, as maiores fontes de financiamento hoje, né, do município, nós temos aí as transferências do SUS 19,91%, temos do FPM 17,63%, a transferência do ICMS 12,66%, e esse 20,98% aí, só lembrando, as demais transferências, são aquelas transferências de pequeno valor, né, para não colocar o slide muito extenso, a gente colocou junto aí. E a receita própria do município já foi comentada em 13,84%. Então, ou seja, o município hoje, ele 19,91% é do SUS, depois
e a receita própria do município é basicamente as maiores receitas de financiamento da administração pública hoje. Aqui é um gráfico demonstrando os valores apresentados no slide anterior, para melhor elucidar. Lá a receita própria 13,8%, as demais 20,9%, tem o FPM 17,6%, Fundeb 8,1% e a transferência do SUS 19,9%, separado em fontes de financiamento. Aqui passando para a fase das despesas. Despesa liquidada do recurso ordinário no quadrimestre. Então, no quadrimestre está por órgão de governo, as secretarias, Secretaria de Governo, Controladoria, Advocacia Geral do Município, Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico, e assim sucessivamente. Então, aí nós temos um comparativo em relação ao que foi liquidado 2014 e 2015, considerando-se o mesmo período. 2014 foi liquidado com recurso ordinário 21.039.913,23. Em 2015, no mesmo período, 24.816.379,68, ou seja, 17,95% a mais em 2015, que representa aí R$3.776.000. Isso referente somente aos recursos ordinários. Então a saúde Esse recurso da saúde aí, só explicar, esse valor aí, 918 e 17 de 2014, esse é o recurso ordinário puro. Ele não representa os 15% que está vinculado, que vem na próxima apresentação. Tem uma diferença muito grande, realmente. 2.848%. Exatamente. Então, 2015, 2014, 918, 17, 2015, 27.068. Então, realmente tem essa... um dado que chamou a atenção da gente, vamos apurar, é o recurso realmente ordinário, não representa os 15%. Então, realmente, ele é um valor menor. Agora, realmente, a discrepância aí é grande. Essa discrepância você teria condição de me dizer, porque seria os aportes são feitos para o pote 3 depois da abertura? Porque o recurso que está indo para lá é 100% ordinário, né? Hoje é 100% ordinário. Daí, você saberia explicar por que esse detalhamento desse valor dos 27 mil? Em momento agora não tem condições, porque eu estou um mês e meio com o contador do município, assim, para desenvolver todo esse slide aí. Esse trato, por fonte, de o que nós gastamos, se foi na UPA. Isso aí a gente pode detalhar. Porque hoje 100% do recurso da UPA é ordinário, né? Hoje é 100%. E essa também deve estar sendo uma preocupação para o senhor muito grande, né? Não está recebendo nada nem do Estado, nem Hoje mesmo nós tivemos uma reunião hoje cedo, e depois de manter contato ontem com o Ministério da Saúde, a respeito do credenciamento da UPA. É uma preocupação constante, ela é árdua e, claro, a deficiência está em nós mesmos. Falta de ação. Isso aí a gente não pode omitir, porque a UPA já não está recebendo recurso, porque por deficiências internas. Falta de ação de quem, José? O detalhamento, uma cobrança que a gente teve, o seguinte, falta de providência, atenção básica, vamos supor, atenção básica. Quando inaugurou a UPA, a primeira coisa que tinha sido feita era o seguinte: olha, vocês têm 90 dias para vocês requererem o ABCD, por exemplo. Só em dezembro, e eu tenho um ofício lá, eu na controladoria, que eu detectei que não tinha laudo do corpo de bombeiro. E aí que a gente foi correr atrás do seguinte sentido. Manter contato com o Ministério da Saúde, saber o que estava acontecendo, e não é coisa do controlador, não é coisa do secretário de Fazenda, do que eu estou fazendo. Cobrar, por quê? Qual que é a nossa preocupação? Se eu estou usando recurso ordinário para pagar a UPA, e eu estou abdicando entre aspas, estou deixando de receber R$750 mil por mês, 250, mais 250 que estamos devendo de julho do ano passado até o dia de eu credenciar, eu estou deixando de arrecadar, vamos supor, R$1 milhão com a UPA, 100% ordinário. Eu poderia estar usando isso para outras finalidades.
e eu estou usando recurso ordinário para financiar a UPA 3. Aonde que faltou ação? As pessoas tomaram a iniciativa para resolver o problema dentro da saúde. Não, mas eu primeiro acho importante essa sua fala, até porque ela fica registrada aqui em ata e você está falando também, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, em nome do governo, um representante oficial do governo. Porque quando fala de forma genérica, faltou ação, realmente a responsabilidade é de A a B, Vossa Senhoria não entra nesse mérito, mas identificou que nesse período há uma omissão, que inclusive em função que nem é sua, e você com competência identificou e corre atrás, porque o Sr. Batista tem que reconhecer que ele está extrapolando a função dele, inclusive, além de ele cobrar do secretário. Aí eu queria saber o seguinte: o prefeito, tendo a ciência que está tirando recursos ordinários na ordem de R$1 milhão, que deveria ser investido, inclusive, em outras áreas primordiais, que tem tantas que estão carentes de investimentos, ele está omisso desde a inauguração da UPA Porte 3, ou seja, porque Vossa Senhoria foi feliz, identificou o problema, falou, não, até agora nem um ofício, depois de tantos meses, foram feitos solicitando a questão do Corpo de Bombeiros, laudo. E aí, a Controladoria identifica, reage e mesmo assim continua uma omissão. Aí que eu não dou conta de entender esse paradoxo. Quando ele estava na Se o Controladoria, prefeito estiver ciente dessa questão, é grave, é gravíssimo, porque é R$1 milhão mês que está deixando de ser arrecadado, que na verdade, em tese, acaba sendo o dobro, porque se você deixa de arrecadar R$1 milhão e retira, na verdade, da sua receita ordinária, você acaba tendo uma despesa dupla, né, que poderia ser, em tese, ser uma compensação, mas na verdade não é nem compensação. Seria o 13º no final do ano. Porque é mês Provisional. Então isso aí você colocou muito bem, identificou o problema e há essa que eu gostaria que você, se pudesse, se não atingisse a questão ética sua, porque eu sei que você é uma pessoa zelosa, mas você reportasse a comissão de quem de fato é a omissão. Porque aí a Câmara tem o poder, tem uma comissão de saúde, a Câmara tem o legislativo atuante, que pode, inclusive, fazer um requerimento, cobrar ou do secretário de saúde ou do próprio prefeito. Porque se depender do seu trabalho, o Adair agora, mas do seu, a gente viu que você é proativo, você não deixa, como se diz no linguajar popular, a peteca cair. E franco, objetivo, você é pragmático, você é técnico. Mas naquela ação política que deveria, paralela à técnica, ter uma ação mais efetiva também não tem. Então eu quero, com essa sua explanação aí, que você reportou tão bem, eu gostaria, secretário, que você me colocasse quem de fato é o responsável por se é o senhor prefeito ou se é o secretário de saúde. o detalhe, tem a comissão de saúde da Câmara, pode averiguar. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, da questão de quando a gente verificou que não havia laudo da BCT, a primeira coisa que eu, enquanto controlador, e depois enquanto secretário, eu sempre reportei ao prefeito e ele sempre colocou a parte da situação. É para resolver a questão. Claro que vocês sabem disso, que lidar com o público é muito difícil, porque há um enterramento. Mas eu acho que pode cobrar e deve se cobrar da Secretaria de Saúde, os representantes da Secretaria de Saúde, essa questão da UPA. Eu acho que se deve cobrar, porque isso a gente tem discutido muito essa questão, porque nós queremos que a UPA funcione 100% e que os recursos da União sejam repassados. Então eu gostaria que, no caso, fosse cobrado diretamente à Secretaria de Saúde a resolução dessa questão. E nesse questão da UPA, eu, controlador, e o secretário, o que a gente fez e o que a gente tem feito? Gestões no sentido de regularizar a situação, porque quem sente na pele na hora da cobrança, em termos financeiros, é a Secretaria de Fazenda.
E olha que eu falo, mas por que? Aí chega e fala, olha, eu tenho que pagar tanto para a saúde com recurso ordinário. Eu falei, mas cadê o recurso da UPA? Aí um detalhe, o que eu preciso? Eu quero saber, e aonde a gente tem que cobrar. Então, eu gostaria que se cobrasse uma gestão, sim, séria, consistente, da Secretaria de Saúde, para que arregimentasse, fomentasse e agilizasse os procedimentos. Secretário, mas quando você reporta aqui que o prefeito determina que é para fazer, que é para regularizar, ele reporta a você ou o próprio Ao secretário, que a gente faz a reunião para detectar onde que está o problema. Tem feito isso. E é de forma permanente. Então, E de forma, já tem longos meses que não sempre seja ele revisado. eu recorro a esse problema da UPA, de recurso da UPA, de credenciamento da UPA, e daí o diretor de contabilidade já participou de N reuniões a respeito disso. Nós queremos, o assunto é, nós queremos que resolva o problema da UPA. E se resolver esse problema, Recebe 250 mil retroativos e mais 750 a partir do momento do credenciamento. Só receber? Ah, Só o não, é só receber, tem mais. O do O Estado. ADCB, e tem aí a produção do Estado. Então é o seguinte, há um repasse, o que nos preocupa é Você acha mesmo, secretário, hoje, se nós conseguirmos solucionar esse problema, nós passaríamos a ser credor da União ou do SUS desse recurso? Você acha que na atual conjuntura do governo federal, esse recurso atrasado será repassado de Sinceramente, sinceramente, Sim. hoje não. Segundo a Secretaria de Saúde, segundo o Ministério da Saúde, através da senhora Pâmela, não há recurso disponível para repassar tudo de uma vez. Talvez vão pedir parcelamento. Aí nós faremos credor da União. Zé Maria, Zé Batista, inclusive faz parte da Comissão de Saúde, eu e o Lado já tivemos várias vezes com o doutor Disseu. E todos os documentos que a gente pediu ele não repassaram para nós. Inclusive o presidente esse dia cobrou da Comissão de Saúde sobre um relatório, que terça-feira está programado para nós três, inclusive convidamos o Duda, que o Duda não está acompanhando a coisa do Lados. Nós queremos o relatório dessa terça-feira do Disseu. Inclusive, eu estou nós estamos montando, inclusive, o doutor Chico solicitou, o doutor Francisco solicitou uma documentação à prefeitura e eu notifiquei a Secretaria de Saúde a respeito das auditorias. Também estou aguardando uma resposta para poder responder ao doutor presidente da Câmara. Eu estou no aguardo dessa daqui é o mesmo ofício. Aqui as despesas liquidadas, mas com recurso vinculado, né? Ou seja, são as verbas bem carimbadas, com destinação já pré-definida, ou seja, não é de livre movimentação, né, do executivo, já tem sua destinação já estipulada. Né? As secretarias de governo são as mesmas, né, o comparativo referente a 2014, mesmo período 2014 2015, né? Nesse período aí teve 2014. Foi liquidado 42.532.865,67, 2015 54.070.608,49. A variação aí em 2015 foi superior a 27%, ou seja, 27,13%, representando aí 11.537.742,82. Isso referente somente à despesa liquidada com recurso vinculado, né, as chamadas verbas carimbadas. Aqui a despesa liquidada consolidada 30/4/2015, né? A Prefeitura, o FASERG, o PROMAN, o IPREM, Câmara e a despesa total do município. Comparativo também é referente ao mesmo período, 2014 e 2015. Então 2014 foi 71.911.609,57. 2015 foi liquidado consolidado 88.941.193,74. Tem uma variação percentual aí de 23,68%. Quando você junta o liquidado, o ordinário mais o vinculado, 23,68%, representando aí 17.029.000 reais.
né? São as despesas liquidadas, a ordinária, a vinculada e a consolidada. São as despesas liquidadas da Prefeitura 30/4/2015 também, mas por função. No período aí, no período, aqui não tem um gráfico comparativo, estão apenas os valores que foram as despesas liquidadas. 78.886.988,17. Entre as maiores aí a gente tem a saúde, eu acho que é normal, a educação também 21,63, a saúde com 43,89 e a administração 10,23. Despesa liquidada mais os repasses da Prefeitura, até porque a gente tem as despesas que são liquidadas, que são efetivamente desempenhadas no município, nós temos os repasses também, que são também despesas do município. O comparativo é janeiro a abril de 2014 e janeiro a abril de 2015, com essa respectiva variação em percentual. Total da despesa da Prefeitura, 68.626.827,11, 2014, 2015, 85.160.778,33, uma variação maior, 2015 de 24,9%. Aqui já é um cálculo que não diz respeito muito à liquidação, resultado primário de abril de 2015. É um quadro um pouco mais técnico, que são as receitas primárias menos as despesas primárias. O que são as receitas primárias? É a receita total do município deduzido as receitas financeiras, enquanto as despesas primárias é a despesa total do município menos os juros menos as amortizações. Nós temos hoje, em 30/4, as receitas primárias 111.054.17,55 e as despesas primárias de 83.238, 130,46. Então, o resultado primário 30/4, 27.816.187,09. Só lembrando que a meta, aprovada na LDO 2015 seria o negativo de R$6.096.000. Ou seja, o resultado primário hoje está sendo cumprido, só que a gente sabe que a receita geralmente no início do ano é melhor, depois no meio do ano a receita acaba caindo e as despesas permanecem as mesmas. Então a tendência ao longo do ano é esse resultado primário aí diminuir. No próximo quadrimestre, talvez ele seja bem menor. Com certeza. Em função da queda da receita e permanecendo as despesas, o resultado primário vai acabar baixando. Aqui é a dívida fundada com saldo em 30/4 de 2015, que é a dívida fundada, a dívida mais a longo prazo. Nós temos aí refinanciamento do Banco do Brasil, 5.274.525,67 e os parcelamentos com empréstimo com essas respectivas leis de aprovação. 15.491.436,04, com FASER 910.699 e o BDMG, o novo Soma Mark e o Soma Infra. O total dessa dívida fundada com base em 30/4/2015, 23.775.29,71. Então essa é a dívida fundada em 30/4 do município de Patos de Minas. Ô, secretário, diante sobretudo da situação do IPREM, que vem ao longo dos anos aí já acumulando uma dívida fundada da ordem de R$15 milhões,
considerando a atual conjuntura do município e do país, eu diria que essa dívida é pagável, tecnicamente, como Zé Batista? Não. É por isso que nós precisamos fazer, vender imóveis, criar um fundo para liberar isso aí. Tipo, o recurso, da maneira que nós estamos regimentando hoje, não. Nós vamos sacrificar as finanças do município em prol do emprego. Deve fazer que é obrigação. Aí é o problema. Gente, não é um problema só técnico, gente, é um problema financeiro e orçamentário essa questão do emprego. Porque é o seguinte, teve que fazer a lei de segregação de massas? Teve. Então, criou um passivo para o próprio município, um passivo indireto, né, por ser uma autarquia. Então, isso aí é uma coisa que nós temos debatido muito, e o caminho que nós encontramos foi tentar levantar os imóveis da prefeitura para a gente poder desimobilizar, transformar, alienar, para poder criar um fundo específico para isso aí, para a gente cumprir aquela meta do artigo 42, que você pode alienar para poder pagar o fundo de previdência. Essa é uma das questões que a gente tem que correr quanto tempo. Já vamos solicitar o cartonete de imóvel, essa questão, porque ela tem que ser rápida, ágil e concisa, porque vai depender também da Câmara Municipal. E a gente tem que fazer isso nesse ano de 2015. Se eu me permite dar uma opinião, até pela minha experiência, hoje a melhor aplicação financeira que o IPREM tem é emprestar para o município. Porque ele está tirando da poupança de aplicações financeiras que estão pagando 0,3, 0,5 ao mês e emprestando a juros de mercado, que em alguns casos chega a mais de 3%. Então, recalcular essa dívida do IPREM é um fator preponderante para resolver isso, sob pena de nós nunca resolvermos isso. Então, você tocou no ponto, já está em andamento essa questão, porque quando foi feito o cálculo, senhor vereador, o que o doutor Chico enfatizou aqui, foi feito o cálculo para juros compostos, tabela price, juros compostos. E isso é deficitário para o município, porque nós estamos remunerando mais do que o mercado remuneraria um custo de oportunidade. E, olha bem, o que nós vamos fazer? Qual é a nossa ideia? É levantar tudo isso, esse passivo para o emprego e redefinir. Ao invés de usar a tabela price, trazer juros simples e prestações constantes. Essa é a ideia. Por que isso? A gente não importa o que vem depois. O problema é que nós estamos tratando de frente uma questão que está afetando as finanças do município e que vai afetar o futuro. Então, é um problema a gente tem que agir com muito bom senso essa questão do emprego. Ela é séria e ela pode trazer um estruturamento financeiro no futuro da administração municipal. E não estou falando para essa administração, para a próxima administração, não. Nossa preocupação é com essa lei de segregação de massas e com as pessoas, no caso, aposentando um nível de vida maior, aposentando mais cedo, vai criar um déficit ainda maior. E é isso que nos preocupa. Aqui a composição da dívida, né, 65,16% é o IPREM, depois vem o Banco do Brasil, depois vem o FASEB e depois vem o BDMG. Então é um gráfico demonstrando referente aos valores apresentados no quadro anterior. Aqui o resultado nominal vem junto com o resultado primário, né, que é um cálculo também bastante técnico. Vem o saldo 31 de 2014 e a posição em 30 do 4 de 2015. Só lembrando que a meta da LDO 2015 era de 1.329 e o resultado nominal hoje é 11.478.357,46. Está dentro o município está cumprindo o resultado nominal, só que aquela questão ele é ao longo do ano. Hoje, no início do ano, está cumprindo, agora vamos ver desenrolar, né, decorrer dos meses do ano. Tem números percentuais que a gente nem vê, 42.371%, negativo ou menos, né? Em cima da meta da LDO, menos 211,03. Quer dizer, quem faz a análise desse quadro aí deve ficar preocupado assim, se teve um erro de digitação, não é possível. O problema é que os valores anteriores de 31 de 12 de 2014, 31 de 4, né?
seria 30 por 12, 30 por 4. O detalhamento, o valor insignificante, o resultado nominal seria positivo, mas insignificante. Aí eu disse, olha, a impressão da forma, cresceu 4 mil. O problema é que era irrisório o valor anterior. Essa é a impressão. Percentualmente, assusta, mas nominalmente. Exatamente. Valores devidos ao IPREM em posição 30 de 4 de 2015. Né? Aí é um comparativo. 30 de 12 de 2014, o que foi pago, e o saldo em 30 de 4 de 2015. Patronal 2014, resto a pagar. 31 de 12, 2.263, 58,96. Esse valor foi pago, 30 do 4, em 30 do 4 não se devia mais. O parcelamento 2014, resto a pagar, 458.374,7, que também foi pago nesse quadrimestre de 2015. Os valores devidos ao exercício de 2015. A patronal janeiro a abril, 4.137.169,28, pago 2.417.425,2, 30 do 4, 1.719.744,26, que devia. O parcelamento de janeiro a abril de 2015, 1.901.5203, pago 1.883, 349,80, restando 17.702,23. Do total geral, 8.759.654,31, pago em 2015 7.022.207,85, restando 1.737.446,49. Daí, só uma questão que é bom a gente refletir rapidamente, é porque, na verdade, vamos tirar o está pagando os parcelamentos, em tese, até próximo 1.901 para 1.883, mas em compensação a patronal está em quase 2 milhões de reais. Sim, ou seja, mas só nesse quadrimestre, né? Mas o patronal ali significa o seguinte, que às vezes os recursos de até 30 de abril que foi pago em maio, então vai entrar com pagamento no próximo quadrimestre. Tudo bem. Certo? Tudo bem. Essa é a questão. Não, é porque se ficasse desse jeito aí, seria um... Não, é porque em 30 de abril eu tenho patronal para repassar. Sim. Só que eu vou repassar em maio. E aí ele entra no ponto do quadrimestre anterior como patronal. Não, tudo bem. No próximo quadrimestre, aquele 719 some. Tudo bem. Certo? Tá bom. Eu pago em maio. Tá bom. Ele entra no cálculo do próximo quadrimestre, Tudo bem. com o pagamento. Aqui os valores devidos ao FASER, a posição também é 30 de 4 de 2015, né? Valores devidos a exercícios anteriores. Patronal 2012 e 2014, 31 de 12, 1.745.622,90 e foi pago 694.100,15, restando ainda 1.051.522,75. Parcelamento 2014, 262.165,17, pagou em 2015 262.165,17 e zerou. No total, os valores devidos a exercícios anteriores foram 2.007.778,7, pagou 956.265,32, ainda resta 1.051.522,76. Os valores devidos ao exercício de 2015, a patronal de janeiro a abril e o parcelamento de janeiro a abril também, somou um total de 221.157,7, pagou 1.010.243,85 e ainda resta 1.110.913,22. Quando vocês tomam exercícios anteriores mais o exercício corrente, foi 428.945,14, pagou 1.966.509,17, restando 262.435 Vereador Bosco, e 97. a mesma situação do IPREM relaciona-se ao FASER. O único problema é que esse patronal negociado, todo mês vai aparecer um pago e automaticamente, que é o valor de 1.051, a tendência é diminuir ao longo do tempo. Aqui é a questão dos restos a pagar processados, Aí o órgão Prefeitura, PROMAN, IPREM, FASER e Câmara, são os restos a pagar processados
inscrito em exercícios anteriores, né, no caso da Prefeitura, 1.658.618,28, inscreveu em 30 de 12 de 2014, 27.649.610,42, não teve cancelamento, pagou 27.730.876,92, restando 1.577.351,78. Do PROMAN, né, não tem resto escrito em exercícios anteriores, escrito em 31 de 12 de 2014, 220.115,20, né, não teve cancelamento, houve pagamento, não tem saldo a pagar. Do IPREM, né, não teve escrito em exercícios anteriores, mas escreveu em 31 de 12, 1.484.464,52, não teve cancelamento, houve pagamento, saldo, consequentemente, é zero. Ô, secretário, esse resto a pagar, eu tive informações de que valores substanciais devidos, sobretudo aos prestadores de saúde, São Lucas e outros, eles não passaram empenhados em resto a pagar. Eles foram pagos já em 2015, mas com indenizações e não como, porque não estavam inscritos em resto a pagar. Isso procede? A informação está vindo detalhada naquela sua solicitação. Mas isso Não foi dessa maneira que ocorreu, por isso que nós preferimos detalhar e mostrar a real situação. Mas passou em resto a pagar, senhor? Isso está falando os órgãos considerados, eu falo, por que eu estou em resto a pagar? Porque a resposta vai vir de matéria técnica, no campo técnico. Então eu prefiro a resposta distanciada com a documentação. O resto a pagar não processados do FASER 795.459,43, não teve cancelamento, né, não teve pagamento também, os meses 795.459,43. Da Câmara Municipal, não teve escrito exercícios anteriores, está zerado. Do total, escrito em exercícios anteriores, 1.658.608,28, 31 de 12, 30.149.649,57, né, foi pago 29.435,466,64, restando 2.372.809,21. Só lembrando que é consolidado essas informações. Aqui os restos a pagar não processados, né, o cálculo é o mesmo, a tabela é exatamente a mesma. A Prefeitura, em exercícios anteriores não processados, 5.306.282,66, inscreveu em 31 de 2, 27.215,86,41, não teve cancelamento, pagou 9.792,877,12, ainda restando 22.728,491,95. Do PROMAN, só teve inscrito em 31 de 2, 444,51, pagou, o saldo é zero. Do IPREM, teve inscrito somente em 31 de 12 de 2014, 41.619,37, pagou 28.551,23 e ainda resta 13,68,14. Do FASER, 31 de 12 de 2014, 2.942.622,25, né, não teve cancelamento nem pagamento, ainda resta os mesmos 242.622,25. Da Câmara, escrito 31 de 12, 30.000, cancelado 4.660,73, pago 25.339,27, pegando o pagamento mais o cancelamento, a conta zerou. O total, consolidado aí, foram escritos em exercícios anteriores, 5.306.282,66, 31 de 2, 29.429,772,54, cancelou 4.660,73, pagou 847.212,13, a pagar 24.182,34. Aqui é o demonstrativo da aplicação em educação, janeiro a abril de 2015, que é o quadrimestre, né, aqui por função de governo, né, administração geral, previdência, alimentação, ensino fundamental, superior, educação básica,
educação infantil, o EJA, educação jovens e adultos e educação especial. Né? Foi aplicado nesse quadrimestre 17.060.777,63. Né? Os maiores percentuais foram aplicados no ensino fundamental, 39,64. Na educação infantil, 23,13. E né, a Previdência Social, 11,93. Administração Geral, 9,80. Fechando ali os 100% dos 17 milhões. Aqui é um gráfico, né, demonstrando aqueles percentuais apresentados no quadro anterior, né, que é a aplicação e a educação. Lembrando só que é da despesa liquidada. Aqui o demonstrativo da aplicação, mas em saúde, janeiro a abril de 2015, também por sua função de governo. Né, no período foi aplicado 34.620, 120,81. Né, assistência hospitalar e ambulatorial para quem aplicou mais, 47,21%. Só lembrando que a maioria dos recursos aplicados na assistência hospitalar e ambulatorial é referente ao pagamento aos hospitais, São Lucas, Vera Cruz e Hospital Regional, que representa 47,21%. Depois vem a atenção básica, 21,82%, administração geral 21%, fechando aqui 100% dos 34 milhões. Eu queria pedir licença, presidente, eu tenho um outro compromisso, eles acabaram de me confirmar pelo telefone, eu preciso me retirar, já dei uma olhada nos quadros aqui. Eu quero agradecer a oportunidade de participar da reunião, quero agradecer ao Odair, que é meu amigo antigo, meu conhecido antigo, já trabalhamos juntos em outras prefeituras, é uma pessoa competente e a prefeitura está de parabéns pela aquisição do marco dele, vai ser muito importante para você. E agradecer vocês, Batista, sobretudo pela franqueza das suas colocações. Né? Você, em que pese exercer um cargo político, sua função é evidentemente técnica, você é técnico e está agindo como tal. Eu te parabenizo por isso, acho que o município está bem guardado na sua mão, você não tem medo de falar, e me preocupa aquela requisição que eu te fiz quando eu vejo que 47% dos gastos da saúde é em relação ao pagamento de hospitais conveniados ou credenciados e também com o regional. E é exatamente aí que nós não temos absolutamente nada auditado que os hospitais estão cobrando. Estão levando, porque todos os relatórios de auditoria que nós solicitamos até hoje nos foi negado, não por desleixo do secretário, mas porque realmente não tem essas auditorias, não tem esses relatórios em mãos, e isso nos preocupa. Evidente que não temos motivo para desconfiar dos hospitais, mas também não temos motivos, porque é obrigação nossa como homem público, de não ter confiança ou desconfiança. Olharmos aquilo que está no papel, aquilo que efetivamente faz. Eu agradeço, peço licença ao presidente, eu preciso me retirar. Muito obrigado. E nós agradecemos você ter ficado esse tempo aqui questionando e ajudando até a esclarecer algumas dúvidas. E fique à vontade. Muito obrigado pela sua presença. Batista, eu queria até te notar aqui, quando você falou que a gente tem que tentar resolver aquele problema urgente do cada dia do Embraer, quando fala que a solução seria nos imóveis, e a prefeitura tem esses imóveis que possa ser desfeito e outra coisa. Inclusive, eu acho que está perdendo a hora, porque o mercado imobiliário, a gente sabe que ter esse tempo também, talvez, seria esfriar. Então, acho que está passando a hora de fazer esse negócio. Hoje mesmo, aliás, ontem, hoje acabou, a gente está oficiando cartório para fazer uma coisa às claras, porque na hora que a gente mandar o projeto de lei para a Câmara, para alienar os bens, nós vamos mandar até o fundo de registro. Então, nós estamos oficiando hoje os cartórios para eles nos fornecerem todos os imóveis de partilhamento. Claro que nós vamos ter que pagar, claro, nós vamos cobrar. Mas eu e o controlador, o Daniel, que também já foi vereador nessa casa, qual é a nossa ideia? De posse desse levantamento, de posse desse número de registro, nós vamos fazer um projeto de lei, submeter a vocês esclarecer qual é a função. Única e exclusivamente essa desimobilização de alienar esses imóveis. Serão, esses imóveis da prefeitura serão único e exclusivamente para cumprir o que preceitua o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é cobrir esse déficit
IPREM, que é crescente, que é danoso à administração pública e que, a partir, segundo os levantamentos autuarial que a gente acompanha, ele é perigoso para a administração a partir de 2019. 2025, a população de Patos de Minas continuando a crescer nesse percentual. E os problemas não forem sanados agora, nós vamos ter, nós, enquanto cidadãos, problemas seríssimos com relação ao Instituto de Previdência. Por que vamos ter? O problema básico é a Previdência Social, o governo federal não repassa o prêmio a tempo e a hora o valor das contribuições que as pessoas tiveram no INSS quando ele vai para o IPREM. Ele quer repassar parcelado através de um processo chamado Comprev. Ele deve para o IPREM uma soma considerável, deve passar 8, 6 milhões. Está devolvendo 7, 14, 20 mil reais por mês. É muito pouco, porque pelo volume crescente. Então, qual é a nossa ideia para eliminar? Na hora que fizermos a lei, mandar o projeto de lei, a Câmara aprovar, a gente alienar esses imóveis, e a Câmara vai ter um acompanhamento, claro, porque a Câmara vai fazer a lei e vai ter que acompanhar, porque o destino só pode ser para o IPREM. Não terá outra finalidade. Porque se nós não fizermos isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo irresponsáveis com a administração pública. Não só é a administração Pedro Lucas, é administrações posteriores. Então nós temos que deixar alguma coisa pronta para não sacrificar as futuras administrações. E isso, gente, eu estou falando no corpo, esqueça a parte política. Estou falando no campo meramente técnico. Porque eu olho a administração pública no seguinte sentido: não adianta a gente tentar fazer gracinha com recurso público, porque ele é escasso e a demanda é sempre crescente. É por isso que nos preocupa o IPREM. Pois é, mas só depois do levantamento feito no cartório vai ter que saber se realmente tem esse mobiliário, dá para fazer essa quitação, depois só depois. Não, mas é por isso que eu quero o levantamento do registro cartório, porque eu vou confrontar com os dados do cadastro imobiliário da prefeitura. Mas assim, por algo, se é aquele pessoa que sabe que a prefeitura tem noção do transporte, acho que tem condição de, sem mobilizar demais, porque não tem condição de... Não, nós não vamos vender, vereador, 100% não. Você só tem o limite daquele valor. Mas é por isso que eu estou falando, eu acho que tem um imóvel suficiente para tirar um pouco e ficar sem desmobilizar. Exatamente, porque a função social do bem público, ele tem que gerar satisfação pública também. Então essa é a ideia. Qual que é? Nós vamos desmobilizar, mas com o fim de manter a aposentadoria de alguém que já contribuiu para o emprego. Essa que a gente vê de imediato essa solução. E é por isso que a gente conta com o legislativo. Porque eu seria enganoso chegar aqui e falar que está tudo beleza e que o emprego está 100%. Eu seria... E esse terreno que já foi assim, passado para as empresas, que já venceu o seu tempo de construção, que tem vasos parados, esse não podia retornar mais rápido? Nós temos em mente, Isso seria... e um detalhe, nós temos em mente que nós precisamos reaver esses imóveis. Porque ele não está cumprindo função social nenhuma. A pessoa que reivindicou, fez a lei, doou para ele o terreno e ele não construiu. E eu tenho exemplo aí no Distrito Industrial 3, perto da Suína. Não, e legalmente, né, secretário, você é ciente disso, você tem consciência disso, que legalmente tem que fazer na lei a reversão em favor do município. Por quê? Se não cumpriu aquela função, aquele prazo que a lei estabeleceu, tem que haver reversão. Quando se pede o imóvel, a Câmara, e vocês fazem a lei, já vem explicitado o número de emprego. Tem imóvel aí que não gerou um emprego. Mas um detalhe, qual que é a ideia? E nós já discutimos isso com a PGM. Reaver esse imóvel a favor do município, para criar outras condições. E que nada impede também de, depois, se não for doado para novas empresas, para novos empreendimentos, que ele entra nesse processo de alienação para satisfazer o emprego. Essa é a ideia inicial. Mas procede a informação e nós sabemos também que com a PGM nós já conversamos a respeito de reaver esse imóvel a favor do município. Secretário, a gente vê a preocupação do senhor, a gente sabe que não é responsabilidade do senhor, mas o senhor está aí já
dando sugestões do que pode ser feito, né? Alienar os imóveis para estar solucionando essas dívidas. E nesse caso, eu garanto para o senhor que talvez a prefeitura não tenha imóveis que cubra esses valores. A prefeitura, nos últimos anos, ela fez assim, teve que desafetar vários equipamentos comunitários, praças, para poder fazer moeda de troca, de pagamento, ação de pagamento, indenização, mas esse tipo de coisa. Então a prefeitura realmente não está tendo tantos imóveis assim, não. Tem aquele loteamento lá em cima, perto da escola agrícola, né? Que a prefeitura ainda não mexeu em nenhum lote lá. Agora, não seria o caso parar de comprar? Há pouco tempo houve uma desapropriação aqui da casa da Lígia Turvaga. Foi feito o pagamento daquele imóvel? Não, né? O imóvel, o seguinte, aquele imóvel, a prefeitura, para construir a 175 casas, ela vendeu 175 lotes para a Caixa. Então, como eu só posso pagar, ali só posso pagar, usar o recurso para pagar imóvel, quando eu alieno imóvel, a prefeitura aliena as alienações de imóvel, ela só pode usar o recurso com permanente, no caso, imóvel. Então é isso que a gente vai usar. Essa casa aqui que foi feita naquela decreto de desapropriação, não foi concretizado aquele negócio não, né? De qual? Daqui da Caixa da Lígia Turvaga, que aquela casa... Essa casa... de 1,5 milhão que foi Turvaga. Aí eu tenho que ver. Pois é, mas teria que ser através de projeto de lei, não chegou? Chegou aqui, mas não, isso não. Desapropriação... A desapropriação? Foi feito um decreto de desapropriação. O deputado, aquela casa, eu não participei. Eu não participei da negociação. E aí posso até te informar, lá na própria prefeitura. Eu acho que eu acredito que... Eu posso te informar, 1,5 milhão. vereador, posso te informar lá dentro, chegar lá e fazer o levantamento para ver o que aconteceu com aquele imóvel. Então, eu não tenho conhecimento, não tenho então, esse queria dizer, seria melhor parar de comprar. No governo do Pedro Lucas, ele comprou, aquele terreno lá da fazenda, lá perto da... Aquilo lá perto para instalar o Wilson Alimentos, comprou vários... Não chegou a concretizar. Não chegou a concretizar, porque o Wilson entrou em processo de recuperação judicial e o próprio BNDES não libera recursos de empresas que estão em processo de recuperação. Então, não foi comprado o imóvel. Então, a situação... 4 milhões, que é aprovado pela Câmara, não foi comprado. Se for concretizada aquela negociação ali daquela casa, eu acredito que não, porque na situação que está, tem que vender um imóvel, não pode estar comprando outro. Não, a gente pode verificar essa questão, porque eu não participei da negociação da casa, porque eu estava na controladoria, eu não participei. Mas posso verificar e te informar lá dentro da prefeitura. Aqui é um gráfico demonstrando os valores referentes aos anos anterior, onde demonstra aí 47% que foi gasto na assistência hospitalar e ambulatorial. Bom, o que eu tinha para apresentar para os senhores vereadores em relação a essa audiência pública é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Hoje, a gente, assim, para resumir, bem resumido, qual a dívida do município hoje? Valores. Em termos de valores, assim, bem exatos, eu não tenho no momento para fornecer para o senhor vereador. Né? E é uma situação que a gente pode estar apurando e passando posteriormente. Inclusive, nós estamos fazendo aqui o levantamento também de uma solicitação, parece que sua do Dr. Francisco. Na verdade, foi isso. Nós estamos fazendo aqui o levantamento, inclusive nós estamos repassando um problema de arquivo do SOC que a prefeitura está usando, que a gente resolveu, houve como se diz, uma falha técnica do próprio sistema na geração e na impressão. Inclusive, nós vamos repassar, acabou de fechar o quadrimestre, a gente imprime e passa para os vereadores, inclusive o senhor faz parte do Comissário do Uso, solicitante do Dr. Francisco, todos os dados da dívida, tanto da consolidada como da flutuante da Prefeitura Municipal. A gente já vai encaminhar, inclusive,
Nós queríamos encaminhar dentro do pacote só, junto com a situação das auditorias da saúde. Porque deveria para satisfazer a questão e para que vocês façam a averiguação dos dados da auditoria da saúde, juntamente com a dívida total do município de Patinho. Isso a gente vai repassar. A mesma coisa, para te falar, existir auditoria, ela existe. Nomeada, ela exige auditoria. O que eu quero é a mesma coisa que o vereador e o doutor Francisco solicitou. O vereador Vicente e o doutor Francisco. O resultado dessa auditoria. Nós temos uma auditoria, dos extrapolamentos, eu tenho de cada hospital uma pessoa que é doutoramento. Tá? Para os extrapolamentos. Agora, na conta efetiva, eu não posso garantir porque ela não chegou. Solicitei, já tem 15 dias, e eu estou aguardando chegar, porque eu só posso remeter para vocês e vão chegar. Se não chegar em tempo 4, nós vamos mandar o que nós temos, sem a auditoria, falar, não dá, solicitar que vocês podem, a Secretaria de Saúde, que vocês vão, no caso aí, solicitar o problema do andamento do credenciamento da roupa. Então, essa é a situação. Que há um grupo de auditores nomeados. Agora, eu não posso garantir, mas o secretário de Finanças, se o sistema de auditoria da Secretaria de Saúde está funcionando. Isso eu não posso garantir. Secretário, aproveitando a sua boa vontade, o prefeito já autorizou a contratação de funcionários do FASEB, para poder colocar o serviço em dia, né? Você tem notícia disso? Não. Posso verificar, porque eu não tenho conhecimento. O que eu propus no FASEB, para ajudar a diretora, para ajudar, né? Para ajudar o Luciano, sugerindo eu lhe sugeri ao bloco Tércio, para que, como não vai entrar em vigor imediatamente às 8 horas, para pegar alguém da administração, certo? E levar-se para o FASEB para cuidar da parte financeira. E investe, no caso de aplicação financeira, e cuidar das liquidações. Isso, para ajudar a diretora do FASEB, nós vamos ter que criar condições técnicas para que ela preste um bom serviço à municipalidade. Já autorizou alguns funcionários que estão fazendo hora extra lá no final de semana para estar colocando o serviço em dia. Uma outra pergunta. O prefeito vai recorrer da liminar só tem essa notícia? Não, aí eu vou deixar, aí eu falo, eu não tenho conhecimento e falo, estava reunido ontem a PGM, o grupo da PGM, analisando a liminar. Aí eu não tomei conhecimento, porque hoje de manhã eu não vi o procurador. Nós estávamos analisando essas contas e eu estava envolvido para resolver esse problema com o Ministério da Saúde a respeito do credenciamento da equipe é que sabe. Então eu não posso. Porque surgiu um comentário aí que o prefeito não ia recorrer, mas tem outras pessoas lá que decidiram que tem que recorrer. Então fica assim, aqueles boatos que a gente fez novo por aí, né? O ato da prefeitura sempre é em qualquer lugar. Mas um detalhe. Tem que fazer o impacto financeiro, tem que apresentar isso, apresentar aquilo. Não, aí fica a cargo da PGM, porque é uma decisão do próprio grupo de advogados. Então eu prefiro que a manifestação seja através deles. Agora, se vai ou não recorrer, eu não tenho conhecimento. Obrigado. Queria, Batista, que esse relatório que você tem em mãos aí, mais completo, inclusive tem os gráficos, se pudesse fornecer o que a gente pediu, eu também queria que ficasse um bacana para a gente reproduzir. Eu já deixei uma. Já tem uma cópia, eu já deixei aí com o pai da informática. Então vou pedir para ele explicar. Já tem uma cópia. Então eu solicito para o senhor já pedir a capa e imprimir lá depois para o Vicente, para mim também. Eu pergunto se o senhor vereador se tem mais algum questionamento, se queira ainda fazer isso, podemos. Até pela relação de amizade antiga que eu tenho com o Zé, ele é uma pessoa que a gente conhece há longos anos, sabe da sensibilidade dele, da competência dele. Até esse gancho do Vicente, você, Zé, na sua concepção dessa questão das 8 horas, curiosidade, não é só uma análise mais técnica sua, é bom a gente ouvir dois lados, ouvir o lado do município, mas ouvir também a pessoa que está dentro da máquina pública. Essa questão das 6 horas, você não acha que
vai mudar radicalmente, de uma forma positiva, a adequação para 8 horas, ou que impacto que isso teria? Assim, se você achar que não deve entrar nesse método, não tem problema não, só para eu ouvir uma pessoa diferente do que a gente está acostumado a ouvir e tal. Vereador, como está sob júdice, eu prefiro não manifestar. Mas, na elaboração do decreto, eu manifestei favoravelmente. Eu vou explicar por quê. Na Constituição, só para sintetizar, certo? Na Constituição, fala de 44 horas. E foi elaborado um decreto no município, regulamentando não, criando as 6 horas. Então, qual era a ideia? Trazer revogar e trazer, igualar as 40 horas semanais, respeitando quem tinha concurso de 6 horas. Porque eu não posso obrigar a digitar e o edital fala 6 horas, eu vou obrigar a trabalhar 8 horas. Então, essa era a ideia inicial. Mas como a gente tem que cumprir o que a justiça demanda, ou seja, o que a justiça determina, eu não. Essa é uma opinião pessoal. Se o executivo, a PGM, vai recorrer, fica a posteriori. Mas a minha ideia era adequar, porque um dos exemplos é que com as 30 horas, e vocês têm conhecimento, há na saúde um horário de 60 por 12 por 60. Isso custa 60 horas extra por mês para essa enfermeira. E isso custa alguns R$1.000 por mês. E nós precisávamos sanar isso. Qual que era a ideia? Desimpactar o quê? Os 49, 52 do gasto com o pessoal. Então é o seguinte, inicialmente a ideia era desimpactar o percentual do gasto com o pessoal. Esse era o ponto. Agora, depois desse processo, depois que houve a liminar, nem cheguei a questionar com a PGM a respeito, deixei e eles resolveram essa questão, se recorre ou não. Mas a proposta inicial era para isso, para eu desengessar o número de horas, o gasto que estava havendo com a lista. Mas isso é uma ideia agora da PGM. Foi simplesmente uma questão técnica e financeira e orçamentária que a gente tentou adequar as 8 horas. Mas vamos, o que precisa determinar, nós temos que cumprir. Então a justiça determinou, se não recorrer, nós temos que cumprir e aguardar Na é essa verdade, decisão. secretário, quando houve esse decreto determinando o horário de 6 horas, houve um grande estudo na época, e foi justamente quando a prefeitura pegou fogo, e o pessoal estava indo lá para o Eldorado, então houve primeiro o setor da administração em experiência, para ver se ia dar certo. Aí começou a funcionar muito bem, a prefeitura implantou lá o horário de 6 horas, estava funcionando muito bem, gerou economia. Eu tenho secretários na época lá que durante um mês comprou um carro novo com a economia. Olha, nós compramos um carro novo no primeiro mês com a economia que deu no primeiro mês. Então houve um grande estudo. E agora, voltando às 8 horas, eu acredito que não vai resolver o problema. Seria interessante a prefeitura trabalhar de meio-dia a 6, igual era antes. O que vai acontecer? Vai poder dispensar muitos contratados, muitos estagiários, poderia eliminar muitas despesas, mas é muita mesmo, muitos gastos. Colocando o horário de meio-dia às 6. Aí sim vai poder dispensar muitos contratados, muitos estagiários, não tem necessidade. Ultimamente lá, o que eu vi de estagiário na minha prefeitura, mas é muito mesmo. Uns porque o outro está saindo, em certos lugares lá realmente tem a necessidade. Mas se for de meio-dia a 6, não teria tanta necessidade de tanta gente assim. Então, para a gente que fique claro, a questão dos estagiários, dos terceirizados, dos contratados, é uma preocupação nossa, sim, que está consumindo recurso ordinário e é uma preocupação da gente diminuir, inclusive, para poder diminuir o percentual de 49, 52 que está no gasto pessoal. Essa é uma ideia. E nós vamos, e vocês não podem ter certeza, nós vamos ter que mexer nessa situação. E atenção, a nossa ideia não é aguardar setembro, outubro, novembro, não.
É agora, hora de definir. Não vai recorrer ou vai recorrer, nós temos que reestruturar essa questão dos contratados e dos terceirizados. Isso é um ponto pacífico nosso, meu ponto de vista, de troca de ideia sempre com o Odair, porque ele cuida da contabilidade, eu acompanho o orçamento, mas nós estamos interligados com o problema financeiro também. Então, nós seremos irresponsáveis se nós não pensássemos politicamente. E é isso que nós estamos pensando. Chega no momento que vocês vão ter que tomar atitudes assim que vão contrariar muita gente. É para evitar que o problema se agrave. Nós já estamos contrariando. O terceirizado é o funcionário que presta serviço na Concebrás, o pagamento que passa para a Concebrás, ele entra na folha de pagamento. Entra aí um pagamento da pessoa jurídica, mas terceiros. O terceiro não entra, a pessoa jurídica, Concebrás, TBI, ele não entra no ponto, mas só que qual que é a ideia? Se nós diminuirmos o pagamento aos terceirizados, TBI, TBI, por exemplo, Concebrás, o que vai acontecer? Nós vamos diminuir o recurso de aplicação de despesa. Os terceirizados. Os terceirizados são 6 milhões e os pavimentos tem uns 6 pessoas. Quantas pessoas? Não sei. Isso em termos de valor. É isso que nós vamos levar, porque a nossa preocupação hoje não é o número de pessoas, em termos de valores financeiros que nos preocupa. Não é o número de pessoas do terceirizado, é o valor financeiro que nós estamos vendo. Nós vamos chegar num ponto aí. Aí eu tenho que verificar, eu estou falando isso em termos, no quadrimestre. Qual é a nossa preocupação do terceirizado? Pessoa jurídica, terceirizado, eu falo de pessoa jurídica. O contratado é aquele, é o estagiário, essas coisas. Então, o que pode acontecer? O contratado, nós temos que mexer, no terceirizado também não tem que relevar. Não que seja na saúde, que seja na educação. E outra coisa, por que nós temos que pensar nisso? Eu não vou pensar em número de contratados, em número de pessoas. Eu vou pensar sempre em número de valores. Porque o que é primordial que afeta o orçamento não é a quantidade de pessoas, os valores monetários que envolvem. E é nisso que nós estamos preocupados, viu, vereador? Os contratados são nas áreas específicas, né? Saúde, educação, na área administrativa, no barracão, não tem os cargos de confiança. Tem os cargos de confiança. Contratado, motorista. Só não tem que sempre teve aqueles contratos de prestação de serviço. Bom, então, você tem uma demonstração para fazer? Você bateu essa demonstração? Você já viu de novo que você tem demonstrado que mostrou? Você tem... O que a gente quer é só agradecer a vocês, contar com vocês naquilo que for prioridade que a gente vai remeter e antes do encerramento, porque tudo que a gente vai fazer, se tem alienação de imóveis, a primeira coisa que vamos fazer, vamos discutir ou temático, alienação de imóveis, nós vamos vir aqui previamente para sentar com vocês e falar qual é a ideia, porque é o seguinte, quando a gente vir, a gente já tem que vir com uma proposta pronta. Porque a ideia é o seguinte, qual é a ideia nossa? Quando a gente apresenta um problema, a gente já tem que vir com solução, senão demanda muito tempo, certo? E essa é a nossa ideia, senhores vereadores. Então a gente quer agradecer, estamos abertos, e democraticamente, o município é mais importante do que todos nós. E a população é que tem que ser prestigiada. A gente agradece a todos vocês a oportunidade e colocando à disposição da qualquer informação lá na cidade administrativa. Quero agradecer também a presença de todos os membros da comissão que esteve presente, ao Chico que já esteve aqui e foi embora, ao José Osmar que esteve aqui o tempo todo. E então, declaro encerrada essa audiência e muito obrigado a todos. Uma boa tarde.